Há uns anos atrás, quando nos procuraram para tratar dessa questão da defesa da vida, foi uma coisa, eu digo sempre, que a coisa caiu no meu colo, né? Não foi eu que procurei. A diocese havia decidido que eu deveria estudar, realizar estudos em teologia moral. Eu fui realizar os estudos em teologia moral em Roma. E logo quando voltei, começaram a aparecer algumas pessoas falando da necessidade de realizar um trabalho em defesa da vida, né? E eu fiquei bastante assustado num primeiro momento, porque parecia tudo muito urgente, né? Acho que quando vocês vão à internet, vocês veem sempre aí uns e-mails assim, né? Amanhã o mundo vai acabar, né? Amanhã o Congresso vai aprovar o fim de todas as coisas boas, enfim. E era sempre um espírito de uma urgência muito grande, assim. Parecia que a gente estava sempre matando um dragão a cada dia, né? Então nós íamos no Congresso Nacional, conversávamos com os deputados, falávamos dos projetos de lei, mas sempre a necessidade de ir ao Congresso para tentar convencer os parlamentares a não darem espaço para que a realidade, né, do aborto e outras coisas pudessem ser aprovadas e legitimadas, né, no Congresso Nacional. E era uma coisa que, assim, de alguma forma se tornava bastante imperativa, né? Tudo era para ser feito já, porque se não fizesse já, nós não conseguiríamos deter todo esse movimento. Bom, em parte isso é verdade, né? O trabalho precisa ser continuado e precisa ser feito nessas instâncias. Em parte existe um outro trabalho que precisa ser feito, e é um trabalho que é para ser feito a médio e longo prazo. Então, quando nós formamos a Comissão de Bioética, da Arquidiocese, que é a nossa, nós tínhamos, na verdade, duas preocupações, né? Primeiro, atender essa demanda que chegava sempre imediatamente, e nós precisávamos de profissionais das diversas áreas que pudessem nos ajudar com esses temas. Então, gente na área de direito, gente na área da psicologia, na área da sociologia, né, na parte de teologia, filosofia, e todas as IAs que vocês puderem pensar, porque a bioética acaba sendo uma ciência que toca, né, essa perspectiva interdisciplinar. Então a gente precisava de uma comissão em que a gente pudesse tratar das questões de uma maneira um pouco mais ampla e que a gente pudesse responder aos temas de uma maneira também um pouco mais humanizada. Para isso era importante olhar os diversos aspectos que o assunto podia assumir, né? E era interessante trocar essas ideias com profissionais de áreas diferentes. Então, a comissão ela se consolidou rapidamente, né? E logo apareceram também os jovens desejosos de participar conosco disso. E aí a primeira questão que surgiu era, a gente ia botar, inclusive, o nome, íamos colocar Defensores da Vida, né? E era a primeira ideia era essa, né? Só que a gente vai defender a vida, então vão ser os defensores da vida. Se eu botar até um escudo parecido com o do Botafogo, mas, né? Enfim. Mas logo a gente percebeu o seguinte, não era tanto a questão simples da defesa da vida, né? Porque a defesa ela parece sempre um movimento reativo, né? Assim, é como se a gente estivesse sempre reagindo a alguém que viesse, né, impor alguma coisa ou colocar alguma coisa para nós. Então nós, naquele primeiro momento, eu acho que também foi uma iluminação da parte de Deus, nós decidimos não falar de defesa, mas falar de promoção, né? E aí foi quando nós achamos melhor falar, nos apresentar como promotores da vida, né? Por quê? Porque a promoção é muito mais ampla do que a defesa. Eu acho que depois, com o tempo, a gente foi tomando mais consciência disso, né? Porque a gente continuou vendo o pessoal simplesmente reagindo a tudo aquilo que estava acontecendo e nós começamos a abrir outros caminhos
que eu considero também bastante interessante. Parece bobagem, mas o termo fala muito, né? A nossa proposta é de promoção da vida. Quando a gente começa a falar, então, em termos de promoção, nós não estamos falando mais só de uma questão reativa, mas nós estamos nos tornando propositivos, ou seja, nós podemos entrar dentro do espaço, dentro da sociedade, para começar a propor uma realidade que é diferente, né? A propor uma ideia que de repente pode colaborar, né, na construção e na estruturação de uma sociedade que de alguma forma corresponda um pouco mais ao espírito que a gente quer apresentar, né? E aí, diante dessa perspectiva, nós começamos a nos propor a nos organizar de uma forma a sermos efetivamente promotores. E o que nós vamos percebendo é que, de alguma forma, o nosso problema não é simplesmente frear uma lei, ou frear uma proposta, ou combater um grupo ou uma determinada ideologia. O que nós vamos percebendo é que, de alguma forma, nós precisamos propor uma cultura nova, né? Ou pelo menos rever aquilo que é a nossa estrutura cultural, né, para que haja espaço também para se dialogar sobre questões que são efetivamente importantes. Então, o nosso problema hoje, né, é um problema cultural. Eu não sei o quanto, às vezes, a gente toma posse disso, né? Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que se enraizaram dentro da nossa maneira de pensar e que esse enraizamento é extremamente danoso, é perigoso para nós, né? E eu falo sempre disso porque está na origem dos nossos problemas, né? Quando entrou na filosofia a ideia do racionalismo, né? Dizer assim, e a princípio o racionalismo de alguma forma arrogou para si, né, a posse da verdade. Então a razão de alguma forma passou a imperar como princípio fundamental da explicação das coisas todas. Nós saímos de uma perspectiva de pensamento que era extremamente objetiva para uma postura extremamente subjetiva, ou seja, a verdade está na minha razão, né, no meu modo de ver as coisas, na minha compreensão. Do racionalismo, o racionalismo é pai, né, do relativismo. Por quê? Na medida em que cada um, né, se torna, vamos dizer assim, pela sua própria razão, uma autoridade sobre as coisas que existem no mundo, rapidamente a verdade ela perde a sua força, né? Porque a verdade ela sempre esteve muito vinculada com a objetividade. Quer dizer, nós somos, no nosso modo de pensar, a igreja é sempre realista, né? Eu me considero um realista otimista, né? Dizer assim, mas a igreja sempre foi realista. E o que é o realismo, né? É essa capacidade da gente partir da realidade objetiva, né? E não simplesmente da minha opinião sobre ela. Então, a verdade consiste na adequação do meu intelecto à realidade objetiva. Não é a minha inteligência que produz a verdade, né? Eu compreendo e apreendo a verdade a partir daquilo que é a minha experiência com o mundo, né? Então nós somos um pouco mais modestos, né? E nós não achamos que a nossa razão é capaz simplesmente de produzir a verdade ou é ela que define as coisas, né? Nós precisamos partir da realidade, olhando a realidade como funciona, para poder afirmar determinadas coisas, né? E dentro desse contexto, no caso da fé, existe também a revelação, aquilo que Deus disse, né, e que de alguma forma é externo a nós, é diferente de nós e que precisa ser acatado. Então, a igreja nunca trabalhou, ou pelo menos nunca se moveu em pleno, simplesmente em função da razão. Quer dizer, a razão é importante, mas a razão ela precisa entrar em relação com aquilo que é a objetividade. Então, o grande problema nosso hoje é lidar com o relativismo, né? Porque
Cada um hoje é dono da sua própria verdade. Então, quando a gente diz que cada um pode ter a sua verdade, a gente diz que a verdade não existe. Né? Por quê? Se cada um tem sua verdade, então a verdade não existe, objetivamente falando. E o que hoje nós encontramos é uma grande confusão na cabeça das pessoas a respeito do que fazer ou não fazer, porque nós fragilizamos aqueles princípios e aqueles valores, projetando em cada um a responsabilidade moral sobre tudo que se faz. Então, cada um produz a sua moral, cada um produz a sua ética, cada um opina sobre o que é melhor, e acaba que, às vezes, a moral se torna um consenso da maioria. E, às vezes, nem da maioria, mas de um grupo que determina ou que consegue impor aquilo que é a sua vontade. Então, numa sociedade relativista, como é a nossa, é muito difícil você dialogar sobre valores, né? Por quê? Porque as pessoas estão, de alguma forma, fechadas a isso. Né? Porque cada um, na verdade, né, assume aquilo que considera interessante. Quer dizer, e é uma forma de construir pensamento e de estabelecer relacionamento com o mundo bastante equivocado. Né? Quer dizer, dentro dessa perspectiva, o Papa Paulo VI... O Papa Paulo VI vai ser o primeiro a falar de uma cultura de morte, né? Que ele começa justamente a observar já no seu tempo, mas que é anterior a isso, na virada já do século XIX para o século XX, eu diria talvez, a partir da Revolução Francesa, né? Onde a ideia de igualdade, liberdade, e fraternidade, onde a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade foi estabelecida. Quem não concorda, né, com igualdade, liberdade e fraternidade? Eu concordo. Né? Quer dizer, igualdade, é verdade, somos todos iguais em dignidade, e a gente precisa afirmar isso, a igreja afirma isso. A igualdade em dignidade é verdadeira, mas ao mesmo tempo nós somos distintos. Né? Eu não posso dizer a respeito de nenhum ser humano, de modo absoluto, que um é igual ao outro. Nem o gêmeo é igual ao outro. Né? Quer dizer, em termos de experiência, a igualdade ela não é absoluta. Quer dizer, a igualdade ela é relativa, é uma igualdade em dignidade. Em dignidade somos todos iguais? Somos. Devemos ser respeitados, né, por aquilo que nós somos? Devemos. Né? Todos nós devemos ter acesso àquelas condições mínimas, né, correspondentes à nossa dignidade? Devemos trabalhar para isso? Está certíssimo. Quer dizer, agora, uma coisa é a igualdade em dignidade, outra coisa é a igualdade absoluta. Né? Assim, a igualdade absoluta ela não existe. Então, igualdade é uma realidade que é limitada enquanto perspectiva. Liberdade. Né? A liberdade também ela é, de alguma forma, limitada. Né? Assim, se nós formos parar para pensar, né, em termos éticos, se nós formos pensar na perspectiva do bem, e a primeira formulação ética que a gente coloca é dizer, a nós nunca é lícito, né, fazer o mal. Toda vez que alguém faz uso da liberdade para escolher o mal, deturpa a própria liberdade. Quer dizer, porque se o mal é mal, nós não devemos fazê-lo. E não devemos sob força de obrigação moral. E se não devemos sob força de obrigação moral, a nossa liberdade é limitada nesse sentido. A nós não é lícito escolher o mal. Então, somos livres, né, até onde vai a perspectiva do nosso direito. Quer dizer, a nossa liberdade é possibilidade ou capacidade de eleição entre bens, né, e não a eleição do mal. Tem gente hoje que acha que é possível escolher entre o bem e o mal e reivindica a liberdade nesse sentido. Não podemos, né, achar que isso é liberdade. Toda vez que a gente faz uso da liberdade em vista da prática do mal, a gente deturpa a liberdade. Se chama libertinagem, na verdade. Né? Quer dizer, é um defeito daquilo que é a nossa possibilidade. Né? Escolher entre bem e mal. Né? Assim, uma coisa é eu ter aqui um pote de sorvete e um veneno. Né? Assim, então, você escolha entre o pote de sorvete e o veneno. Quer dizer, eu posso escolher o veneno, né? Sabendo que o veneno é algo extremamente danoso, aquilo que é a minha estrutura, a mim não é lícito escolher aquilo, se me causa dano, se é mal. Não só no mal físico, mas também naquilo que é o mal moral. Né?
Então, eu não posso escolher entre um pote de sorvete e um veneno. Quer dizer, agora, se eu coloco aqui um sorvete de chocolate, um sorvete de creme e um sorvete de morango, então você escolhe qual que você acha melhor. Quer dizer, a liberdade é sempre uma escolha entre bens. Né? Por que eu sou livre? Eu sou livre para escolher entre bens, nunca para escolher o mal. Quando eu escolho o mal, né, na verdade, eu estou deformando a minha liberdade. E as pessoas hoje falam e reivindicam a questão da liberdade em determinadas coisas em que elas não são livres. Né? Eu me lembro uma vez de ver uma menina lá na Inglaterra, numa reportagem falando sobre a questão do aborto, a menina falando que era a favor da liberação do aborto porque ela queria ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Olha, as decisões sobre o nosso próprio corpo são também limitadas, né? Assim, eu não posso agir sobre o meu corpo no sentido de causar dano a ele, né? Mais ainda, eu não posso agir sobre o meu corpo no sentido de causar dano ao corpo de uma outra pessoa. Assim, aí é uma visão equivocada, né, do aborto, porque a criança ela não é parte do corpo da mãe, ela é um outro corpo. Tudo bem que ela queira ter o direito de fazer o que ela quiser com o próprio corpo, ainda assim já era errado. Pior ainda achar que o aborto é um direito de suprimir a vida de uma criança. É um outro corpo, é uma outra estrutura, é uma outra pessoa. Então não é possível pensar dessa forma sem que seja equivocada. Assim, não é uma questão de direito. Né? E aí eu digo para vocês de uma forma muito simples, e a igreja já falou isso na declaração sobre o aborto provocado. Né? Se nós não conseguirmos garantir o direito fundamental à vida, nós vamos nos tornar incapazes de garantir qualquer outro tipo de direito humano. Se nós não garantimos o direito à existência, quer dizer, todos os outros direitos perdem força. Né? Então, assim, se o indivíduo humano não tiver o direito de nascer, né, segundo aquilo que é a ordem natural das coisas, todos os outros direitos perdem força. Quer dizer, é básico, porque na moral existe sempre aquela regra fundamental, que é a regra de ouro, né? Se não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim. Né? Diz assim, eu gostaria que me fosse privado o direito de existência? Alguém quer que o seu direito de existência seja limitado? Né? Quem quer, levanta a mão. Né? Quer dizer, se eu não quero isso para mim, não posso arrogar ao outro que tem igualdade de dignidade, né, comigo, não posso querer que o outro seja submetido a essa condição. Quando eu firo o direito do outro, eu firo o meu próprio direito. Porque eu estou dizendo que se eu posso eliminar aquele indivíduo, né, porque o indivíduo é fragilizado, ou porque o indivíduo é deficiente, ou porque o indivíduo não tem força para se defender, eu estou, na verdade, né, já limitando o meu próprio direito. Porque na medida que faço isso a um outro, né, permito, de alguma forma, ou abro espaço de legitimidade para fazer isso a mim. Até mesmo na lógica do que seria o direito americano. Né? Assim, se eu abro um precedente para matar uma pessoa, né, e isso se torna algo de direito, né, e significa que todas as pessoas perdem o direito em relação à manutenção da própria vida. Se fôssemos levar o direito americano a rigor, né, no sentido de que se abre um precedente, esse precedente é reconhecido como legitimado, então não deveríamos mais condenar nenhum assassino. Né? Por quê? Porque se uma mãe tem o direito de matar o próprio filho, nessa relação tão estreita e tão pequena, né, assim, e tão significativa enquanto relação, qualquer outra relação, um estranho matar um outro estranho, me parece muito menos grave, né? Assim, numa ordem de perspectivas. Mas para a gente ver como a gente joga, às vezes, com as palavras e joga com os argumentos, para fugir daquilo que é a verdade. Né? Então, isso o relativismo permite. Né? Então, para vocês pensarem, a liberdade ela é limitada, minha gente, ela não é absoluta. Estabeleça uma sociedade onde a liberdade é absoluta, o direito deixa de ser, né, o garantidor do bem e passa a ser o garantidor das liberdades. E aí é complicado, porque é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Ah, eu decidi que agora, né, sei lá, cada um vai decidir o que, se é homem ou se é mulher quando chegar na puberdade. Né? Então vamos estabelecer isso como direito, porque eu acho que isso tem que ser dessa forma. Quer dizer, a gente nega a objetividade
para dar um certo caráter absoluto àquilo que é a liberdade. E a liberdade não é absoluta, né? Quer dizer, agora nas escolas tem um projeto de lei que está sugerindo uma coisa que eu acho absurda, né? Diz assim, não registrar a criança, né, com a identidade sexual, mas deixar que ela decida lá na puberdade. É uma idiotice um negócio desse, né? Você vai pensar, né, o menino nasce lá biologicamente com as características próprias de um sexo ou de outro. Né? Diz assim, o que ele vai fazer com a sua sexualidade na puberdade ou na vida adulta? Isso é outro discurso, mas negar a realidade objetiva, né, em vista de afirmar a liberdade, é um contrassenso. Esse é que é o problema hoje, né, que às vezes as nossas liberdades, né, ou que se está se reivindicando como direito de liberdade, na verdade nós não somos livres, né? Faça uma cirurgia transexual, né? Você mudou alguma informação cromossômica daquele indivíduo que segue dizendo que ele é do sexo do qual ele nasceu? Né, com qual ele foi concebido, não muda. Você pode fazer até uma cirurgia, a pessoa pode parecer, né, um homem, parecer uma mulher, mas nunca vai ser pertencente àquela outra identidade sexual. Né, independente do esforço que se faça, estruturalmente segue sendo a mesma coisa. Então, a liberdade precisa ser entendida dentro daquilo que é o campo em que ela pode efetivamente atuar, da escolha entre bens. Quer dizer, o Catecismo da Igreja vai dizer, por exemplo, né, sobre a questão da ligadura de trompas, da vasectomia, a gente fala, bom, é uma mutilação, né, assim, existem outras formas de você fazer controle de natalidade, né? Agora, é lícito para uma pessoa intervir no próprio corpo, causar dano em algo que funciona corretamente em função da liberdade? Diz assim, se pensar na vasectomia e na ligadura de trompas, são dois, os órgãos funcionam bem. Eu faço uma intervenção em algo que funciona bem para parar de funcionar, né? É lícito fazer isso? Desde Hipócrates não, né? Porque Hipócrates estabeleceu um princípio de benefício, dizendo ao médico, né, não é permitido a não ser realizar o bem em relação ao seu paciente. Quer dizer, não é lícito ao médico realizar o mal. E, no entanto, hoje nós realizamos cirurgias que fazem justamente o quê? Fazem parar de funcionar bem algo que funciona bem, em função da comodidade das pessoas. Quer dizer, assim, percebem como às vezes a gente entra dentro de contextos em que a liberdade de alguma forma vai se impondo acima daquilo que é o verdadeiro bem. E a gente nem sempre discute essas coisas nos termos que precisam ser discutidos, porque a gente nem sempre estabelece de fato um diálogo honesto sobre o assunto. Né? Dizer, é claro que a igreja não vai concordar com uma intervenção, né, no corpo de alguém que causa dano à pessoa. Outra coisa é uma cirurgia corretiva, outra coisa é uma intervenção em que eu vou, sei lá, né, amputar a perna de alguém na expectativa de que o todo sobreviva. Né? Então, existem outros princípios que regem essas coisas, mas se deve procurar sempre o bem da pessoa e nunca o mal. Né? Diz assim, realizar cirurgias esterilizantes em função da conveniência das pessoas corresponde ao bem moral? Não corresponde ao bem moral. Então, hoje a gente vê instalada uma cultura de morte e uma ideologia de morte que é fundada nessa ideia da liberdade absoluta das pessoas. Eu tenho domínio sobre o meu próprio corpo e eu tenho domínio sobre a minha própria vida. Ou você sabe se daqui a 5 segundos você vai estar vivo? Né? Você tem como definir isso? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas nós não temos controle sobre isso. Temos controle sobre isso? Quer dizer, salvo as mulheres que pintam os cabelos, né? Mas fazendo a definição agora, você muda aí agora um fio de cabelo seu da cor natural do seu cabelo para verde. Você dá conta? Transforma o fio de cabelo seu para branco. Você dá conta? Sem tinta, né? Dá conta? Né? Não dá conta. Assim, nós não temos essa autonomia e essa liberdade toda sequer sobre nós mesmos. Né? Dizer assim, quem dirá sobre aquilo que são as outras pessoas e sobre a realidade de uma maneira geral? A nossa liberdade é limitada e ela é condicionada,
né, por essa realidade evidente, né, que nós não somos aí onipotentes, né? Se nós não somos onipotentes, a nossa liberdade também não pode ser onipotente nem é absoluta, né? Talvez o único ser que tenha liberdade absoluta seja Deus, né? E de fato, né, enquanto Deus, né, tem liberdade absoluta, mas é sumo bem. A igualdade, ela é indignidade, a nossa liberdade, ela não é absoluta, né? E a nossa fraternidade deveria ser melhor entendida, né? Quer dizer, de fato, a ideia de nos considerarmos irmãos deveria dar o tom da nossa sociedade, né? E aí você vê a contradição, de repente, né, em que a gente queira, né, falando do aborto mais uma vez, mas como exemplo, né, dizer, vocês acham que uma sociedade que permite a mãe matar o próprio filho é uma sociedade fraterna? Né? Então a gente vê que os próprios princípios da Revolução Francesa se mostram um pouco tanto quanto falhos se a gente não coloca cada coisa dentro do seu contexto. Então, desde o final do século XIX para o início do século XX, nós vamos encontrando uma intervenção, né, de grandes corporações, né, e também de grandes sociedades que procuram, de alguma forma, em vista, né, de construir uma sociedade que eles encaram como uma sociedade ideal, intervir de modo muito drástico dentro daquilo que é a população. A ideia do controle de natalidade, a própria teoria, a teoria malthusiana, né? Diz assim, se nós não limitarmos a população, nós não vamos poder dar de comer a todo mundo, e a gente vê ainda que com todo o desperdício que a gente tem, poderíamos alimentar bem mais do que a população que a Terra tem hoje. Então a teoria de Malthus, ela não se observa, e no entanto o controle de natalidade segue se fundamentando nela. Nós temos essa perspectiva, né, de que de alguma forma a sociedade adquiriu a capacidade, o ser humano adquiriu a capacidade de destruir o mundo 1000 vezes com as bombas atômicas, né? Ou até mais, né? Então nós adquirimos uma possibilidade extremamente destrutiva, e nós começamos a interferir naquilo que é a estrutura social em vista daquilo que é a nossa conveniência. Mas a conveniência é sempre uma coisa perigosa, porque a conveniência nem sempre está vinculada verdadeiramente com o bem. E aí é um problema sério, né? Porque se a gente para perguntar, quem é que tem direito, né, de decidir o que é bom ou o que é mal para todos? Né? Quer dizer, o Estado nasceu, né, na sua concepção como garantidor daquilo que é o bem comum. E hoje nós vamos vendo os estados, sob muitos aspectos, interferindo de modo drástico, né, naquilo que é a concepção das pessoas e interferindo, às vezes, naquilo que é a sua própria estrutura social. Será que a China tem o direito de definir que cada casal pode ter somente um filho, né, e estabelecer isso como regra geral, né, e colocar o aborto como sistema de controle dessas coisas? Quer dizer, assim, uma intervenção do Estado muito concreta, né, a respeito daquilo que é a vida das pessoas, né? Será, por exemplo, que o Estado brasileiro tem o direito de definir qual é o tamanho da casa que eu vou ter, né? Quer dizer, hoje em dia estão construindo, chamando casas populares, né? Essas casas populares parecem puleiro de passarinho, né? Quer dizer assim, cabe 3 ali, tudo um empilhado em cima do outro, né? Mas vocês já pararam para pensar que por trás dessa concepção de casa popular existe uma ideologia que fala a respeito do número de pessoas que devem habitar uma casa? Né? Quer dizer assim, por que é que a casa popular, né, tem que ser um puleirinho de passarinho? Né? Quer dizer assim, será que eu não estou dessa forma dizendo para um casal o número de filhos que eles podem ter? Né? E aí por diante a gente vai vendo uma série de coisas e de políticas, né? O próprio feminismo, que na verdade me parece um machismo às avessas, né? Um machismo ao contrário, porque eu nunca vi nenhuma mulher se tornar mais mulher com o feminismo, né? Quer dizer, nós vamos vendo uma série de coisas que vão sendo colocadas e propostas de uma forma extremamente distorcida, que correspondem a uma cultura que não promove a vida. É uma cultura de morte. Toda experiência
que parte, né, de uma liberdade absoluta, de uma perspectiva egocêntrica a respeito da vida, né, da própria vida e da administração, da própria história, se torna uma cultura de morte, né? Quer dizer, até 50 anos atrás, nós tínhamos muito bem definido na cabeça dos casais que se casavam a ideia da constituição de família, né? Hoje a gente vê muito casal que quer se casar, mas não quer constituir família, né? Assim, não, mas nós vamos esperar porque a gente precisa curtir um ao outro, né? Quer dizer assim, de tanto curtir se separam, né? Porque não aguentam mais olhar a cara um do outro e não tem mais nenhum objetivo em comum, né? Quer dizer, você vê que os casamentos às vezes terminam antes mesmo de ter um propósito comum. Quer dizer, ninguém considera também a possibilidade que o filho unifica o casal e bota uma meta em que a gente sai de si mesmo, né? Para ir ao encontro da necessidade de um outro que precisa de nós. Então, são tantas as questões que a gente pode começar a levantar enquanto concepção, que a gente vai percebendo que existe um movimento cultural, né, de proposição sistemática de ideologias e de valores que nem sempre correspondem àquilo que é a realidade do bem comum ou mesmo a verdade, né? Quer dizer, entrou na agenda, faz um ano e meio, entrou na agenda a questão da homossexualidade de modo direto, né? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que discutir o problema, né? Agora, não há uma verdadeira discussão sobre o problema, né? Há uma apologia de uma estrutura e a gente vai vendo que existem agendas muito bem estabelecidas de divulgação de ideias que não são consideradas normais, nem nunca foram, né? E que agora parece que a gente tem que começar a aceitar como tal. Tem gente que diz assim, mas a homossexualidade na antiguidade era muito bem aceita. Como assim? Se nós vemos no próprio direito romano, né, que não havia nenhum tipo de contemplação de um relacionamento homossexual como se fosse familiar. Não existe no direito romano isso. Não existe no direito grego isso, né? Não existe em direito nenhum esse tipo de concepção. Então, como é que agora a gente quer vender a ideia, né, sob pretexto de que haviam sociedades muito mais liberais em relação à sexualidade? Liberais em relação a uma série de coisas, né? Essas mesmas sociedades liberais em relação à sexualidade eram escravagistas, né? Relativizavam a vida, né, e a morte das pessoas, né, de um modo extremamente brutal, né? Nós precisamos chegar em 1946, 47, para poder fundamentar direitos humanos que antes não existiam, né? Quer dizer, enfim, há um buraco aí na compreensão das coisas. Parece que a gente vai na antiguidade buscar o que a gente quer e deixa o resto que a gente não quer lá, né? Mas veja o que era a antiguidade. O indivíduo só era considerado filho do outro se o outro o assumisse de modo adotivo, né? Quer dizer, mesmo que tivesse nascido da esposa, né, o pai de família chegava lá, olhava para o filho e dizia assim, se eu o adotasse, ele ficava lá na casa e fazia parte da família. Se ele não adotasse, a mulher tinha que botar no lado de fora de casa, para ser colocado lá, se algum quisesse alimentar para ser escravo ou coisa do gênero, entendeu? Então, assim, dependia da adoção do pai, o reconhecimento do filho, né? Assim, certas coisas que nós conseguimos adquirir dentro do âmbito do direito, né, que demorou-se muito tempo para se estabelecer isso, agora nós estamos de novo relativizando. E é complicado porque essa cultura de morte vai abrindo uma série de perspectivas um tanto quanto assustadoras. Uma pesquisa que, se fosse verdade o que ela dizia, eu acho que o Brasil estava vazio, né? Porque diz que de cada 10 mulheres, não, de cada 7 mulheres, 4 já realizaram aborto no Brasil, né? Diz assim, se a gente for pegar isso, então, na verdade, nós matamos aí o quê, né? Por geração, matamos aí quase como que, sei lá, né? 50% da população não nasce, né? Chutando assim em termos de porcentagem. São números absurdos, né? Para propor teses absurdas, para convencer as pessoas, né, da validade de determinados argumentos
que são extremamente frágeis, que a gente começa a discutir e a gente vê a fragilidade dessas coisas, única e exclusivamente em função de um controle de natalidade e de uma intervenção de um conceito de sociedade frágil e forjado de maneira equivocada, né? Tudo isso resultado de uma cultura de morte. E aí é onde entra um pouco a nossa experiência. Nós queremos ser propositivos, né? Quer dizer, há que propor uma contracultura, né, dessa realidade, onde a gente entenda o valor das coisas, né? Onde a gente passe a apreciar a verdade, né? Onde a gente se esforce para respeitar o bem, né? Onde a gente procure a legitimação ética para determinados comportamentos, né? Segundo aquilo que é a verdade objetiva, para que se possa efetivamente construir, né, uma sociedade pautada segundo valores que sejam um pouco mais sólidos do que os vão sendo apresentados por aí, né? Então, quando a gente fala de promoção da vida, né, e quando a gente fala da questão da cultura da vida, nós estamos vendo que, de alguma forma, é preciso repropor valores, né? Preciso repropor valores, né? Quer dizer, hoje, né, as pessoas dão risada quando a gente fala de castidade, né? Mas o que é castidade? A castidade é o reto uso da sexualidade. Será que eu estou propondo uma coisa tão absurda, né? Quando eu proponho que as pessoas façam uso da sua sexualidade de modo correto? Vocês acham essa proposição absurda? No entanto, todo mundo ri aí quando a gente fala da questão da castidade, né? Quer dizer, vocês acham, né, que é uma coisa assim tão absurda propor a defesa da família, né, considerando a família como célula fundamental da sociedade, onde uma criança recebe do pai e da mãe as condições primeiras e primárias para poder se tornar um cidadão correspondente àquilo que é a sua estrutura social? Vocês acham que é um equívoco, por exemplo, defender a monogamia que garante, né, também a estruturação da família e que garante a formação e educação de uma criança? Vocês acham essa proposta absurda, né? No entanto, nós vamos vendo essas coisas sendo fragilizadas de modo muito claro. Quando a Constituição foi aprovada, né, em 88, havia uma lei sobre divórcio. E se previa, antes do divórcio ser oficializado, 2 anos de separação, né, antes da definição do divórcio. Porque qual que era a ideia que tinha lá? A ideia era que as pessoas precisavam pensar bem sobre o assunto. Porque desfazer uma família era uma coisa muito grave, né? Então, depois da separação, se propunham ainda 2 anos de espera antes da oficialização do divórcio. Depois disso, uns anos depois, se tornou 1 ano, né? Agora a gente faz o divórcio igual faz miojo, né? Em 3 minutos, no cartório, você registra lá que você quer se separar da outra pessoa e isso está oficializado, né? Assim, o que isso quer dizer, né? Significa que o nosso Estado não garante nem defende mais essa estrutura fundamental que a gente chama família. Tenha uma legislação que não defende família e veja depois o que se torna a sociedade, né? Imagina hoje, vocês sabem, há uma geração crescendo sem referência de pai e mãe, de forma concreta, por causa da dissolução dos matrimônios. Quer dizer, uma estudante minha fez uma pesquisa para fazer um trabalho sobre matrimônio, mostrando que lá na cidade de Sobradinho, dos matrimônios que haviam sido realizados, 70% deles, 2 anos depois, já tinham sido desfeitos. Né? O que uma sociedade, na verdade, aí está propondo quando não trabalha a formação das pessoas, né, para aquelas coisas que dizem respeito ao bem? Quer dizer, coloque só a questão da liberdade. Vocês, talvez, alguns estejam ainda estudantes, né? Hoje é impossível reprovar alguém, né? Dizer, o cara, para reprovar no colégio, sei lá, tem que matar a professora, né? Vocês vão pensar assim, não, vamos mudar ele de colégio, coitadinho, né? Então, assim, não se pode mais reprovar ninguém, né? Então, assim, não existe mais o interesse na formação, na educação, nos valores,
né? Eu tenho colegas professores que me dizem hoje, padre, é impossível entrar em sala de aula para dar aula. Por quê? Porque os alunos hoje não querem e eles não precisam, porque eles sabem que se eles estudando ou não, no final do ano, eles vão passar para a série seguinte, tendo aprendido ou não, né? Tem gente que termina hoje o 2º grau sem nunca ter lido um livro, né? Quer dizer, e a gente olhando as notas do Enem, a maior nota dos colégios que eu tinha dado, olhar 6 pontos qualquer coisa, né? Se eu tirasse 6 pontos qualquer coisa na minha casa, minha mãe, né? E a gente vai olhando realmente assim, né? Não há um verdadeiro interesse na formação de cultura, né? Assim, não há interesse em cultivar de alguma forma pessoas capazes de pensar, né? Por quê? Porque não há interesse de que as pessoas pensem, né? Porque se elas pensam, elas não vão aceitar uma série de situações que se apresentam por aí. Então, formar uma cultura de vida é formar possibilidades para que as pessoas, de alguma forma, possam reagir a tudo isso que vai sendo proposto como experiência positiva, sem nenhum tipo de abordagem um pouco mais coerente, né, a respeito dessas realidades. Há que confrontar e propor uma cultura da vida. Nesse sentido, nós discutíamos sobre 3 áreas de trabalho que considerávamos mais importantes de atuar. Se nós queremos mudar o estado de coisas, nós precisamos de alguma forma também repropor, né, cultura. Para repropor cultura, a gente tem que abrir espaços de diálogo, né? A dimensão política talvez seja ainda aquele movimento emergencial em que nós precisamos não só defender a vida ou fazer uma proposição de rejeitar projetos de lei que sejam contrários à vida, mas também começar a propor uma perspectiva um pouco mais positiva, tanto no campo daquilo que é o legislativo, como também no campo daquilo que são as políticas públicas, né? Dizer assim, realmente começar a ajudar, né, a propor realidades que de alguma forma possam fazer a diferença, né, para aquilo que é a vida das pessoas. Então, a dimensão da política segue sempre, né, numa proposição de anúncio e de denúncia, né? Tanto na denúncia daquilo que não procede, como também no anúncio daquelas coisas que nós deveríamos, de alguma forma, começar a aplicar, né, de modo mais eficiente. Então, há um viés político, né, mas da boa política, né, daquela preocupação realmente, né, de que legisladores, né, e administradores da coisa pública possam pensar efetivamente no bem das pessoas, né? E isso é um desafio muito grande, né, na sociedade que nós vivemos hoje, né? Assim, muito grande, né? Enfim, a gente na verdade se entristece, né? Quando vê uma coisa dessa, né? Porque parece realmente que não existe, parece que o crime compensa, né? Assim, parece que o crime compensa, né? Ele é um réu condenado no Supremo Tribunal Federal, né? E achando as brechas e tripudiando em cima de toda a sociedade, né, a respeito do que ele tem feito. Parece que o crime compensa. Como é, né, que a gente vê sumir, né? Bom, eu não vi, mas teve gente que viu, né? Lá a questão do Banco do Brasil, 72 bilhões de reais desviados, bilhões desviados, né? Dizer, e ninguém viu, e ninguém sabe para onde vai, e ninguém sabe se volta, né? Dizer assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Dizer, então são coisas absurdas, né, que a gente vai vendo, e é impressionante a nossa passividade em relação a tudo isso, né? Dizer, como que a gente realmente e se vamos às ruas dá até medo, né? Porque parece que o pessoal vai para a rua para quebrar as coisas todas. Não sei qual é o sentido disso também, né? Mas, enfim, vejam como, nos últimos 10 anos, as estruturas que talvez pudessem protestar estão cada vez mais desarticuladas, né?
dizer, os sindicatos, né? Se antigamente a gente via a força sindical lutando pelo direito, né? Dizer, pelo bem, né? E se esforçando para aquilo que eram as questões trabalhistas, hoje você não vê nenhuma causa, você não vê nenhuma proposta, né? Nenhuma resposta mais concreta, porque foi tudo desarticulado. Eu acho que a última desarticulação que precisa ser feita é da Igreja Católica, né? Dizer, e eles insistem e estão trabalhando no assunto, né? Dizer, e a gente toma burdoada todo dia e a cada minuto ou segundo, né, vão botando palavras na boca da gente que a gente não fala, né? Quer dizer, até o coitado do Papa Francisco, né? Quer dizer, assim, outro dia lançou a exortação apostólica e parecia na mídia que era sei lá, né? Que acho que ele ia fechar a porta da Basílica de São Pedro e morar no albergue lá, né? Do jeito que estavam falando das coisas, né? Quando, na verdade, tudo aquilo que saiu na exortação apostólica, de alguma forma, foi dialogado pelos bispos no ano anterior, ainda com o Papa Bento. Eu estava lá, né? Eu acompanhei o Sínodo dos Bispos sobre evangelização. Aquilo que está apresentado no documento era desejo dos bispos de uma forma geral. Aí, de repente, aparece como se o Papa Francisco tivesse, né, dizendo que os bispos precisam simplesmente se converter e as coisas do gênero, como se todos os outros estivessem errados, né, dentro do processo da reforma. E não é assim, né? Na verdade, o Papa tem procurado responder a tudo aquilo que os bispos e os cardeais, né, solicitaram, tanto no Sínodo da Evangelização do ano passado, o Dom Sérgio esteve lá, foi relator de uma das comissões, inclusive, como também no próprio conclave, né? Assim, coisas que o Papa tem feito hoje em relação à reforma foram pedidos dos próprios bispos, né? Eu estava lá, né? Tinham 3 cardeais brasileiros hospedados na minha casa. A gente ouvia o discurso e a fala deles a respeito do assunto, entendeu? Então, a gente vai vendo como que a mídia muitas vezes quer pintar uma coisa que na verdade não existe. Então, nós temos aqui um desafio muito grande no campo da comunicação, no campo da educação e no campo da política, né? E os promotores da vida entram dentro desse contexto, né, com a proposta de procurar utilizar desses espaços como espaços de promoção desses valores cristãos, né? E aí é onde que, de alguma forma, eu vinculo o trabalho dos promotores àquilo que é talvez a evangelização da maneira mais nobre de se fazer evangelização, né? Que é procurando testemunhar Jesus Cristo e seus valores, os valores evangélicos, a partir de uma vida, né, que não é simplesmente reativa, mas propositiva mesmo. Quer dizer, onde nós, sabendo dos valores que nós temos, reconhecendo a beleza, né, e a vida da igreja, queremos mostrar para os outros essa igreja como ela é, né? E queremos também mostrar esse Jesus Cristo que, na verdade, nos comunica a vida e plenitude numa proposta que o mundo não pode oferecer. E eu digo os primeiros que estão aqui, muitos estiveram aqui desde o começo como promotores da vida, eu digo que desde que nós começamos a nossa caminhada aí juntos, né, eu não tenho visto, não sei se vocês viram, né, nas nossas proposições e nos trabalhos que a gente tem feito, pessoas que reajam assim, tipo, não consigo reconhecer o valor que você está propondo, não aceito isso que você está falando, isso que você está dizendo não funciona. Sempre que nós vamos falar dos valores humanos e cristãos, nós vamos vendo que as pessoas se convencem dos valores, se convencem da necessidade deles, se convencem da necessidade de mudar determinadas coisas, e às vezes até se agregam a nós nesse trabalho, né? A gente já viu várias pessoas de vários movimentos e de ONGs e coisas que se aproximaram de nós para falar a mesma língua, porque entenderam que a proposta é uma proposta coerente, né? Quer dizer, claro, as feministas e o pessoal que, né, quer matar a gente, segue querendo matar a gente, mas assim, quem está realmente procurando a verdade, quando escuta essas coisas e quando vai no caminho dessas proposições,
percebe que existe um valor ali que pode ser mantido, que pode ser cultivado, né, que pode ser vivido, né, de maneira válida, né, tanto no que diz respeito à nossa sexualidade, quanto no que diz respeito à nossa vida moral, quanto diz respeito ao nosso apostolado, né, há uma via, né, qualificada, positiva, né, que nós podemos de alguma forma apresentar, né, como caminho de verdadeira realização humana, né? Quer dizer, eu vejo os poucos que nós somos, né? O quanto nós já conseguimos fazer em tão pouco tempo em relação a essa questão da promoção da vida. Talvez não sejamos os mais assíduos lá, né, na defesa, no Congresso Nacional ou nas coisas do gênero, mas o quanto nós já conseguimos propor e fazer, né, de modo concreto para promover a cultura da vida, isso eu acho, eu não sei, né, André, acho que não tem nem como calcular a quantidade de pessoas que já entraram no nosso site, né, que já ouviram os nossos vídeos, né, que já se manifestaram em relação ao assunto. Dizer, na JMJ, né, dizer, a quantidade de pessoas que receberam lá as informações que nós tínhamos para passar, né? Nos encontros de educadores pela vida que nós fizemos, já fizemos, bom, eu vi 2, né? Então já fizemos 2, né? A reação, eu me lembro, o primeiro a gente devia ter o quê? Umas 200 pessoas, né? Que saíam de lá assim, né? Mas ninguém fala dessas coisas, mas ninguém fala isso conosco. Quando é que é o próximo? Como é que nós vamos fazer? E a gente vê que falta, na verdade, né, a apresentação e a proposta de uma experiência de vida um pouco mais digna, né? Uma proposta mais clara dos valores. Eu digo hoje porque se eu chegar aqui hoje, por exemplo, e disser para vocês assim, me deem uma definição de amor, né? E se eu pedir para cada um dar uma definição de amor, nós vamos ouvir, sei lá, somos 50, vamos ouvir 50 definições diferentes, né? Porque falta alguém que diga, né, objetivamente o que é o amor e que apresente de modo claro isso. Assim, qual é o sentido da castidade, definição de castidade? Eu já tive gente que veio conversar comigo falando assim, padre, eu estou com um problema relacionado com a luxúria. Eu falei assim, mas como assim, né? Porque eu toda vez que eu saio, eu compro muita coisa, eu gasto muito dinheiro, né? Eu sou consumista e tudo. Aí eu falei assim, ela falou, eu gosto do luxo, né? Assim, né? Assim, e ela achava que a luxúria era isso, né? Assim, mas por quê, né? Assim, nós não falamos mais do assunto, né? Não falamos mais do assunto, né? Assim, eu tive que explicar para ela que Luxor era carne, né? Dizer assim, que a luxúria está relacionada com os pecados, né? Aí, ou a busca do prazer pelo prazer naquilo que que são as questões sexuais. Ela não sabia disso. Ela ficou assustada. Não, padre, então eu não pequei nisso aí, não. Ela ficou assustada, né? Assim, e às vezes falta para as pessoas o conceito, né, elementar de determinadas coisas, né? E dos valores que de alguma forma precisam ser assumidos e propostos, né? Assim, há um espaço tremendo, uma lacuna, né, assim, tremenda na formação das pessoas em relação aos valores, né? Eu digo porque às vezes nós sentamos assim para as pessoas, né? Façam aí uma lista das virtudes que você tem, né? Aí a pessoa fica lá, né? Diz assim, e aí você vê, eu sou muito simpático, né? Eu sou muito acessível, eu sou muito... Mas elas não conseguem falar de virtudes porque elas não sabem, né, o que as virtudes são. Né? Assim, como é que a gente vai viver uma vida moral se a gente não sabe o que a gente está procurando viver, né? Se os gregos procuravam a excelência nas coisas que faziam, como é que nós vamos alcançar uma excelência moral se a gente não sabe o que é justiça? Se a gente não sabe o que é fortaleza? Se a gente não sabe o que é prudência?
não sabe o que é a temperança, né? Não sabe o que é a castidade, né? De tantos outros, né? Não sabe o que é a virtude da ordem, né? Não sabe valorizar a disciplina, né? Não sabe o que é a responsabilidade. As pessoas hoje lidam com os conceitos, mas não sabem o que os conceitos de fato significam. Então, assim, se a gente nem sabe a definição, como é que a gente vai progredir nisso, né? Então, hoje a gente tem que chegar e dizer, por exemplo, e explicar para os pais o que é a paternidade, né? Porque muitos pais hoje acham que a função de prover materialmente e de delegar a responsabilidade da educação dos filhos para os outros já corresponde ao exercício da paternidade, né? Diz assim, e é complicado, né? Diz assim, gente que entra dentro da estrutura familiar e não sabe o que é ser esposo, não sabe o que é ser esposa, não sabe o que é sexo, né? Quer dizer, e nem sabe dentro do campo da sexualidade o que é lícito e o que não é lícito, né? Diz assim, o que é certo e o que não é certo. Diz assim, pessoas que estão completamente despreparadas para lidar com a questão da vida e geralmente entram dentro dos relacionamentos, né? E querem aprender dentro dos relacionamentos coisas que nós já deveríamos ter estruturados na vida há muito tempo, né? Na preparação nossa, na formação do nosso caráter, né? Parece bobagem, né? Mas a gente vai olhando hoje como as pessoas não têm a noção de civilidade, né? Até porque essa noção não é dada para eles, né? Para as pessoas, né? E a gente vai vendo o quanto a nossa sociedade ela se torna cada vez mais dependente de uma palavra do Estado, porque a gente não sabe se comportar como cidadão, né? Então, fica difícil, né, propor um percurso onde muitas vezes a gente vê a sociedade desabilitada ou despreparada para lidar com a própria vida social, né? Esses black box, né, black box, é isso mesmo? É isso mesmo? Que estão aparecendo aí, né, como uma ala radical dos protestos, né? Quer dizer, são vândalos, né? Quer dizer, e acham que o vandalismo de alguma forma responde à angústia e à aflição que eles sentem em relação às coisas erradas. Se é que é isso mesmo, né? Quer dizer assim, se é que há um desejo de verdadeira transformação da sociedade, quer dizer assim, como é que a gente acha que a baderna pode representar um protesto, né? Dizer assim, é estranho ver como sai o povo inteiro, né, para fazer o protesto e a mídia elogiando, dizendo que não existem lideranças, né? Quer dizer, quando eu ouvi isso, era a coisa mais triste do mundo, né? Dizer assim, o povo inteiro sai nas ruas e não existe a liderança. O povo querendo negociar com as lideranças e não existiam lideranças, né? Dizer assim, isso é muito sintomático, né? É uma sociedade que não tem líderes. Quer dizer, quem aqui pode se orgulhar de algum representante público da nossa sociedade? Parem para pensar na gravidade disso, né? Parem para pensar na gravidade disso. Vocês olham para cima e conseguem admirar alguém, né? Está todo mundo admirando o presidente do Supremo Tribunal simplesmente porque ele fez aquilo que é a obrigação dele fazer, né? Diz assim, que triste isso, né? Dizer assim, para onde é que nós vamos orientar a nossa experiência, né, de vida social? Se tem alguma pessoa, né, que vocês veem aí na liderança, no governo, na atividade, que vocês possam admirar como pessoa, né? Assim, será que nós não deveríamos estar frustrados com isso, né? Dizer, será que nós não deveríamos propor, então, uma visão diferente de sociedade, né? Será que nós não deveríamos pensar, né, numa estruturação para que, de fato, né, as gerações futuras possam entender o que é o bem e buscar de modo mais profundo essa realidade? A ideia da defesa é sempre uma ideia reativa, eu disse, né? A ideia da promoção, não, né? Ou nós nos tornamos verdadeiros promotores, né, de uma sociedade mais viva, né, mais cheia de vida, né, ou nós vamos cada vez mais testemunhar a fragilização daquilo que é a nossa estrutura social e vamos ter que fazer cada vez mais aquilo que as pessoas ricas estão fazendo, né? Aumentando os muros das suas casas, eletrificando
né, os acessos, né, e se escondendo de um mundo, né, do lado de fora que representa, na verdade, um perigo para você, mais do que um motivo de contentamento, né? E se trata disso, né? E quando nós falamos da questão dos promotores da vida, nós queremos justamente atuar dentro desses espaços, né, para tentar fazer com que os valores, né, e a cultura da vida de alguma forma possa alcançar o maior número de pessoas possível, né? E é para isso que nós existimos de alguma forma, né? Eu digo que eu digo isso para eles também, então eles nem precisam, mas o nosso grupo de promotores é de alguma forma a alegria do meu coração, né? Porque olhar uma juventude, né, que se propõe a reagir, né, a esse estado de coisa, a não se conformar, né, com aquilo que vai simplesmente apresentado, a querer propor uma novidade evangélica através também de um apostolado coerente, é tudo que a gente quer, né, enquanto experiência de sacerdote, né? Poder formar jovens, torná-los mais conscientes da vida, mais preparados, né, para a realidade que se apresenta diante de nós, é o grande desafio nosso, né? E é aí onde que, de fato, a nossa proposta ela se consolida, né? Que nós sejamos verdadeiros agentes de transformação, né, da sociedade a partir do nosso testemunho cristão, né? Se trata disso. E eu vejo essa realidade como uma forma privilegiada, né, eu diria, de evangelização. Existem muitos campos nos quais a gente pode atuar e quando a gente começa a abrir a nossa discussão, a gente vê quantas possibilidades de fato existem, né? Nós vemos aqui do lado um grupo de psicólogos que começou a se encontrar segundo o mesmo espírito nosso, né, para discutir, achar caminhos, para partilhar a experiência da vida cristã, para se formar em relação àquilo que são os valores evangélicos, para a sua vida pessoal, mas também para de alguma forma colaborar, né, naquilo que é o seu espaço de trabalho, né? Claro que não é um espaço para fazer evangelização de modo direto, né? Mas quando a gente tem noção dos valores, né, a gente pode cooperar melhor, né, com as pessoas que nos procuram, né? E como é importante que a nossa sociedade tenha profissionais, né, comprometidos com a vida e com a realidade dos valores evangélicos. Então, é isso, né? Dizer, como ser um promotor da vida, né? Com isso eu termino, né, respondendo a pergunta, né? Dizer assim, eu acho que nós precisamos, né, entender, né, que a sociedade não muda se nós não mudamos, né? Quer dizer, e a sociedade não muda se nós não a mudarmos, né? E aí onde é que vai o desafio? O que é ser um promotor da vida, né? Ser um promotor da vida é procurar, de alguma forma, essa coerência, né, na vida, né, a ponto de ser, como testemunha da experiência evangélica, né, um verdadeiro agente transformador da nossa vida social. Por isso a gente não quis ficar só no aspecto da defesa e a gente não quis ser só um paliativo, né? A gente quer de fato colaborar com a mudança, né? Colaborar com a inversão desses valores que estão querendo ser instalados como verdade quando na verdade não são.